Então, boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião do ERG, né, estudando agora o Evangelho do Vivo, e hoje nós temos, então, uma convidada que vai fazer um tema muito lindo para a gente. Então, para a gente dar início à reunião de hoje, eu vou pedir para a Geórgia ler a página inicial e a Thelma, então, vai fazer a prece para a gente. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 13, Estações Necessárias. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 13, versículo 19. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros de Deus. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu, não só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminação. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí, chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Boa noite. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento, agradecendo ao nosso Pai por mais uma oportunidade de estarmos aqui virtualmente envolvidos nessa atmosfera de luz, de paz, de amor, recebendo mais os ensinamentos da noite. Que o nosso Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, nos impulsionando sempre a seguirmos nessa busca do conhecimento, da valorização, porque é através dessa transformação é que nos tornaremos cada dia melhores. E que possamos também vibrar em prol da nossa humanidade, derramando luz sobre cada lar,
fortalecendo cada indivíduo. E pedimos também, nesse momento, o amparo espiritual para palestrantes, que a gente possa estar aberto, receptíveis para esse conteúdo que será transmitido hoje. Obrigada, Pai, por essa oportunidade. Nos abençoe, por graças a Deus. Obrigada, Georgia. Obrigada, Thelma. Então, gente, hoje, como eu disse no começo, nós temos uma palestrante com a gente, a Sônia Pavanelli. Já esteve conosco outras vezes e aceitou o nosso convite, né? A Sônia sempre é tão positiva e, assim, de uma espontaneidade tão gostosa e fala com a gente com tanto coração, que eu tenho certeza que vai ser uma palestra muito gostosa, né? Uma conversa. E o tema que ela escolheu é ainda mais lindo, é Entre a Letra que Mata e o Espírito que Vivifica. Então, a Sônia é do interior de São Paulo, de Jaboticabal. Então, Sônia, a palavra é sua, fica à vontade, a casa é sua também. Eu já sinto. Eu já me sinto assim, a oferecida, né? Já me sinto parte da casa. É um prazer ter você como parte da casa. Ai. É uma alegria, né? Voltar a ver vocês, né? Alguns aí eu já conheço, de tanto que a gente se encontra, e um dia ainda hei de abraçá-los pessoalmente, Com Deus certeza. quiser. Tenho esse desejo e a gente começa plasmando pelo pensamento, né? Sônia, só abrir um parênteses. O Antônio, que está aqui embaixo, o GEAC, ele é de uma outra casa espírita aqui de Angra, que fica ali num bairro chamado Jacuecanga. Então, ele é do Grupo Espírita Amor e Caridades. E hoje ele está Ai, aqui que com a lindo. gente, prestigiando você. Obrigada. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Quando você me chamou, eu fui olhar a obra, né? E ela, de fato, a queixa do pessoal lá, que quando estuda o primeiro livro, né? Que é o segundo livro, é condizente, né? Porque são tantos detalhes da cultura daquela época e é tanta riqueza de uma expressão que a gente não alcança do ponto de vista intelectual mesmo. Devo confessar, eu estou falando de mim. E, de fato, quando eu comecei a ler, e Mateus já começa pela genealogia de Jesus, eu fiquei me questionando, né? Por isso que veio o nome da palestra, que não é de Mateus, é de Paulo, mas que explica o que eu senti, e vocês sabem que eu sempre faço palestra diante daquilo que eu sinto, né? Da necessidade que eu tenho. Foi o que eu senti quando comecei a ler, né? O segundo livro. E quando a gente vai lendo e a gente vai estudando, dentro das possibilidades da gente, isso é outra coisa, porque é sempre dentro da nossa possibilidade, do nosso entendimento, né? Da capacidade de entendimento que a gente tem. E esse entendimento passa pela intelectualidade, mas tem muito mais a ver com a condição moral e espiritual da gente, né? E quando eu comecei a ler, vai ficando menos difícil, porque a gente vai mergulhando no espírito, vai além da letra. Porque se a gente fica só na letra, a letra mata. E quando a gente procura ver na letra aquilo que nos diz respeito, em termos de aplicabilidade do Evangelho de Jesus em nós, aí vivifica, né? Tudo vivifica. E aí, quando ele fala da genealogia de Jesus, Mateus, ao contrário de Lucas, Lucas utiliza Maria para ir buscando a ancestralidade de Jesus. Mateus utiliza José. E é muito interessante, quando ele utiliza José como fonte de referência, que ele vai buscar toda a ascendência de Jesus, né? De quem Jesus era descendente, e ele chega
na questão de que Jesus é descendente de Davi. E por isso teria direito a todas as glórias, né? Ao trono. Porque qual era, e ainda é a compreensão dos judeus, que o Messias ainda não veio, que Jesus é um profeta. Então, fica para Mateus muito claro que Jesus já era o Messias. E ele meio que comprova isso através da genealogia de Jesus, né? Mas de que adianta, e aí comecei a refletir, de que adianta a gente saber tudo isso e ao mesmo tempo ficar se questionando, né? Então, por que que Jesus foi encarnar? Porque ele não reencarnou, porque ele não fez o progresso dele aqui, né, no nosso planeta, mas foi encarnar entre os judeus, meu Deus do céu, sabendo que não ia aceitar ele. Mas aí Emmanuel nos explica de forma esplendorosa no A Caminho da Luz, né? Caminho da Luz? Não, Evolução em Dois Mundos, desculpa. No Evolução em Dois Mundos. Não, é no A Caminho da Luz, no A Caminho da Luz. Que naquele contexto em que Jesus encarna, aquela cultura já tinha alcançado uma compreensão religiosa barra intelectual bastante avantajada, mas necessitava utilizar desse conhecimento, e aí começa a dizer tudo, tem tudo a ver comigo, utilizar desse conhecimento numa aplicabilidade à construção da sua humildade, do seu amor, para dar ao mundo em testemunho. E aí eu me coloco. Aí fez assim, ó, tchum, juntou com a Soninha. Aí a Soninha falou: você precisa pegar o Espiritismo, né, o Evangelho Redivivo, e aplicar em você para dar testemunho ao mundo. Para que você alimente e construa humildade e amor, Soninha. Cada vez mais, quanto mais você puder. Então, né, se naquele contexto eles tinham alcançado essa compreensão toda, Jesus escolhe ali encarnar, desculpem a minha tosse, para que a sua presença sinalizasse, desacomodasse um movimento de construção de humildade e amor naquele povo, que não tinha. Porque, gente, como que eram os doutores da lei? Uma soberba, né? Aí eu fico pensando se nós, espíritas, com todo o nosso conhecimento, não estamos entrando um pouco nisso de repente, da soberba, se não somos nós os doutores da lei do hoje, tão conhecedores, né? Tão dominando de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, dependendo do que eu fizer, que escolha, que dá tal consequência, a gente já sabe um monte de coisa. Mas que uso a gente tem feito disso? Que letra é essa? Né? É só letra no Espiritismo? E a gente fala, e isso, a carapuça serve muito em mim, porque no meu planejamento reencarnatório, eu já dividi isso com vocês, a palavra tem um peso imenso. Eu sou jornalista. Aqui em casa, todos os problemas, todos trazem para mim, para a gente conversar, porque a minha palavra tem um peso muito grande. Colegas me procuram para um conselho, porque a minha palavra é muito boa. Ao mesmo tempo, os maiores bolas fora que eu já dei na minha vida foi o uso da palavra. As pessoas que eu mais feri, como foi? Utilizando a palavra. E aí, essa palestra tem tudo a ver comigo. Não adianta, é o que é e eu tenho que admitir. Né? Então, foi aí que eu lembrei da segunda carta aos Coríntios, de Paulo, né? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque intelectualmente a gente não pode negar o conhecimento, ele inicia o processo de evolução nosso. Não sou eu que estou dizendo isso assim, né, do nada. Isso está em O Livro dos Espíritos, na pergunta 780 em diante. Você sabe que quando você me chamou, Miriam, eu estava ótima. E aí eu tive uma gripe horrorosa e achei que não ia dar conta de fazer hoje, mas estou dando conta. Por isso que ainda tenho residual aqui da tosse. Então, Kardec questiona na pergunta 780.
O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Kardec insiste de outra forma. 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? E aí vem o que nos interessa, né? Do ponto de vista prático. Para que se vivifique, né? Para que o espírito se vivifique, o espírito dessa palavra. Não fique só na letra que mata. Aí o espírito da verdade responde, dando a compreensão do bem e do mal. Pois então o homem pode escolher. Aí vem outra questão que nós espíritas precisamos vigiar muito, que é a questão do livre-arbítrio. O desenvolvimento, isso aqui é a continuidade da resposta, tá? O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo é o alvo a atingir. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Sou defensora, gente, do processo. Defensora árdua do processo. Não menosprezem o seu momento. Mas eu sou cabeça dura, eu não consigo amar como Jesus amou. Não vai conseguir mesmo. Agora, de uma hora para outra, não vai. Como Emmanuel acabou de falar aí na mensagem do Pão Nosso. Não é de uma hora para outra. A natureza não dá saltos. É o processo. Mas eu não consigo amar aquele ser. Se você está questionando e isso está incomodando, que você ainda não consegue amar aquele ser, você está no processo de amar aquele ser. Porque se você não estivesse construindo esse processo, sabe como é que seria? Ele que se dane. Quero nem saber, nem me incomoda, eu detesto ele mesmo, não gosto dele. Ele que se dê mal. Seria assim, se está incomodando, se há um conflito da luta entre o bem e o mal dentro de você, o processo está se fazendo. Você está no processo de aprender a amar aquele ser. E aí, o Espírito da Verdade continua. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Então, intelectualmente, eu posso ser e usar do meu intelecto para o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. O tempo. Mas o tempo bem aproveitado, obviamente, né? Com as oportunidades da reencarnação. Mas eu quero voltar na questão do livre-arbítrio. Quando eu ouço muitos de nós espíritas dizendo assim, o livre-arbítrio é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, mas vai ter consequência. E eu não me contento com isso. Não, nós não podemos fazer o que a gente quiser. Porque se pudéssemos, não teria consequência ruim. Estaria sob o nosso poder. E aí eu encontro, no problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis, esta coisa linda, sou apaixonada pelo Leon Denis. Eu falo que um dia eu vou encontrar com ele, já contei isso para vocês. Aí o povo ria de mim, inclusive meu marido, falava, vou desencarnar e vou encontrar com o Leon Denis. E eles riam. Até que, no depois da morte, eu estava estudando, nem estava aqui na palestra, mas eu preciso contar isso para vocês. Eu já contei, para alguns de vocês eu sei que eu já contei. Aí, nesse capítulo aqui, ó, que se chama O Amor, lá no finalzinho, do Depois da Morte, ele escreve assim, ó, sejam vocês quem forem os que leiam essas páginas, saibam que nós nos encontraremos um dia. Eu amei. Ele fala assim, esperando por esse dia que meu pensamento vá em sua direção. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como um testemunho de suave simpatia. Gente, se espírito se comunica pensamento a pensamento, vocês acham que ele não sabe quem eu sou? Ele sabe, ele me ama. Agora, voltando aqui.
Aí, nesse dia, eu li para todo mundo na casa espírita. Falei, olha aqui, ó, eu vou encontrar com o Leon Denis, ele mesmo está falando, né? Mas voltando aqui, nossa, meu marido me vê fazendo a palestra assim, interrompendo para brincar, ele fica, Sônia, como que você fez isso, né? Mas vamos voltar aqui, na questão do livre-arbítrio. No próprio Livro dos Espíritos fala que vai aumentando a responsabilidade, né? É por isso que tem consequência. Porque quando a tua consciência já se expandiu na caminhada consciencial, né, das leis, no caminhar das leis divinas, porque são as leis divinas que estão escritas na consciência, né? Pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Quanto mais, ou conforme isso vai se expandindo, esse caminhar, mais a gente cobra da gente mesmo, mais a responsabilidade aumenta. E aí o Leon Denis, no item 22 do capítulo... Bom, aqui no finalzinho, ele fala só sobre o livre-arbítrio. Aqui do problema do ser, do destino e da dor. Ele diz assim, ó, sobre livre-arbítrio. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam com a sua elevação. Essa questão da expansão consciencial. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. Olha isso aqui. A responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza dos nossos atos. Ele vai construindo o raciocínio a respeito do livre-arbítrio. Aí ele diz: o livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Lá na Gênesis, a gente vai ver que a razão está ligada à eclosão do senso moral, né? Razão do espírito, não é aquela coisa, eu tenho razão, você não tem, não é disso que a gente está falando, né? É do atributo espiritual. E aí ele diz isso aqui, que para mim, isso aqui é livre-arbítrio. Então ele diz assim, ó, isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. E aí, para mim, o que significa livre-arbítrio é isso aqui, ó. Libertação física pela limitação dos apetites. Isso é livre-arbítrio. É libertação física pela limitação dos apetites. Não é só de comer, não, tá? É o apetite que a gente tem para determinados tipos de comportamento. É o apetite que a gente tem para determinados vícios que a gente tem. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Libertação moral pela procura da virtude. Olha como é que ele vai definir livre-arbítrio. Porque tudo é libertação. Ó. Libertação física, libertação intelectual e libertação moral. É esta a obra dos séculos. Mas em todos os graus de ascensão, porque alguém pode pensar assim, estou muito longe disso. E aí, gente, isso é um vício mental. Essa questão de falar assim, mas eu sou um espírito imperfeito. Isso meio que tentando justificar uma ociosidade espiritual para o não enfrentamento de suas próprias questões. Mas eu, né, estou numa posição moral muito abaixo. Não adianta essa desculpa. Leon Denis vem falar todos os graus de sua ascensão, na repartição dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que o nosso passado nos inflige, há sempre lugar para a livre vontade do homem. Então, livre-arbítrio, para mim, obviamente, é claro que conforme o progresso, a gente tem um campo de ação maior, né? Um campo que a gente pode agir. Então, assim, o espírito ainda na infância espiritual, não física, tá?
Não é um espírito em corpo infantil. Na infância espiritual, os homens da caverna lá, a liberdade deles é mais limitada em comparação à nossa, né? Em planetas primitivos, a liberdade é mais restrita, né? A nossa é bem maior. Obviamente, isso tem a ver com livre-arbítrio, né? Com essa confiança de Deus na nossa capacidade de ação. Mas o uso do livre-arbítrio depende disso daí. Para mim, é isso aí. É essa liberdade aí, né? Que liberta a gente consciencialmente. Então, é uma compreensão mais ampla e que transparece para mim a nossa necessidade de Jesus como médico das nossas almas. É essa questão do livre-arbítrio, de educar intelectualmente na virtude, como que é que o Leon Denis fala? Marquei. Aqui. É libertação física, intelectual e moral. Física, intelectual e moral. Como é que a gente faz isso sem Jesus? E aqui eu não estou falando de religião, nem de Jesus, humanidade. Estou falando de Jesus em compreensão mais ampla, mais profunda, representando o amor divino por nós. Como é que a gente faz isso sem Deus? Como é que a gente faz isso sem o Mestre? Sem nosso modelo e guia da humanidade? Não faz. E aí, por que eu falei assim? Isso independe de religião, porque a pessoa não precisa ter religião, gente, não precisa. Existem missionários espalhados aí em todos os segmentos, cumprindo com o amor divino em seu campo de ação, levando alento, alívio lá na área médica, descobrindo formas de curar, de aliviar, de tratar missionários. Lá nas leis, na comunicação, em todos os lugares. Pode até não ser divulgado e a gente nem tem conhecimento, mas que eles estão lá, estão, né? E para quem é que Jesus fala? Para quem é que Jesus veio? Vamos lá, na Evolução em Dois Mundos. Eu acho isso aqui tão... Vê se não é para nós, né? Vê se Jesus não fala para nós. Com Jesus, no entanto, a religião, como sistema educativo, a gente não precisa educar, né? Os apetites, né? Como o Leon Denis fala ali, através do uso do livre-arbítrio, a religião, como sistema educativo, alcança a iminência inimaginável. Nem templos de pedra, nem rituais, nem hierarquias efêmeras, nem avanço ao poder humano. Ou seja, letra que mata, fica morta, né? Vamos à questão do espírito que vivifica. O mestre desaferrolha as arcas do conhecimento enobrecido e distribui-lhe os tesouros. Dirige-se a quem? Aos homens simples de coração, curvados pela gleba do sofrimento. Alguém pode pensar assim, mas eu não estou sofrendo. A Sônia não está sofrendo. Gente, espírito endividado sofre. Sofre porque se magoa, sofre porque não quer perdoar, sofre porque acha injusto, sofre porque fica indignado, sofre porque carrega todas essas mazelas íntimas. Já já vou trazer para vocês alguns exemplos que eu tirei do Boa Nova, para vocês verem se não somos nós escritinho, né? Ergue-lhes a cabeça trêmula para o céu. Veja, Jesus está falando conosco, né? Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras, não pode nascer tão somente de um intelecto avantajado, né? Não pode, apesar do intelecto, do que nós aprendemos não ser efêmero, permanecer conosco, mas se não tem o uso no bem, ficamos atrofiados.
Se não nos ajuda a discernir, como está no livro dos Espíritos, entre o bem e o mal, para poder depois escolher o bem, porque tudo é processo. Primeiro a gente só conhece. Aí depois a gente fala, nossa, esse conhecimento me ajuda a ver que isso aqui é certo, isso aqui é errado. Aí depois a gente tem que passar um tempão escolhendo o certo, deixando o errado para trás, o homem velho para trás, morrer à míngua. É um trabalhão, por isso que Leon Denis fala, é trabalho dos tempos, é tarefa dos tempos. Ensina que a felicidade não pode nascer das posses efêmeras que se transferem de mão em mão, e sim da caridade, do entendimento, da modéstia e do trabalho, da tolerância e do perdão. E a gente vai se aprofundar no conceito de trabalho dentro da doutrina espírita. Toda ocupação útil é trabalho. E a gente não pode permanecer só na ocupação de coisas, ocupação do pensamento, ocupação das emoções. Elas precisam ser úteis. Gente, isso é uma luta comigo. Recentemente aconteceram umas coisas comigo que eu falei, gente, o que é isso? A minha indignação foi lá, top 10 de indignação. Falei, mas... Aí depois vem a reflexão, né? É o meu processo. Porque antes eu ficava assim, envergonhada. Aí falava, ai meu Deus, reencarnei em família espírita, ainda sentindo essas coisas. Aí eu ficava triste, eu passava 3 semanas para me recuperar. Não, gente, eu falei, não, mas se me incomodou, estou no processo, eu vou mudar esse pensamento, eu vou substituir, eu vou neutralizar essa emoção enferma, eu vou alimentar-me de pensamentos com Jesus. Taca-lhe prece, e abre Emmanuel, e abre André Luiz, e vai para o Evangelho, e vai para o Leon Denis, e vem fazer palestra, porque vocês acham que isso aqui é para vocês, né? É tudinho para mim. Não, eu vou falar. Naquele dia, no dia que aconteceu assim, aconteceu a pior parte, eu tinha sido convidado para fazer uma palestra lá no Clarim, em Matão. Aí a palestra era O Amor. Gente, lá foi eu falar de para quem, né? Então, Jesus proclama que a morte não existe, que a criação é beleza e segurança, alegria e vitória em plena imortalidade. E aí, ele faz um resumão, né? O André Luiz. Ele diz assim: Moisés instalara o princípio da justiça, processo, né? Coordenando a vida e influenciando-a de fora para dentro. Eram leis rígidas, né? Que coibiam, que constrangiam. A criatura não queria seguir, mas era lei, né? Vamos lá, entendeu? Jesus inaugurou na Terra o princípio do amor a exteriorizar-se do coração de dentro para fora, traçando-lhe a rota para Deus. E eis que o cristianismo grandioso e simples ressurge agora no Espiritismo, induzindo-nos à sublimação da vida íntima, o que Leon Denis acabou de falar, para que a nossa alma se liberte da sombra que a densifica, encaminhando-se renovada para as culminâncias da luz. E aí, os exemplos que eu falei para vocês, que eu tirei aqui do Boa Nova, que muitas vezes são vivências que a gente tem, e aqui não vai nenhum julgamento, porque, conforme eu acabei de falar para vocês, eu me incluo em situações difíceis, né, que eu passo, e o evangelho é para mim. Começa com a interpretação que a família de Zebedeu faz. Salomé, a esposa de Zebedeu, pais de Tiago e João, ela chega para Jesus, tá tudo aqui no Boa Nova, viu? Psicografia do Chico. Diz assim: a interpretação dela é porque Jesus falava assim, que ele tinha um reino, né? Que era o reino de Deus. Ela achava que era do mundo, aí. Aí ela vai lá e pede assim, ó, Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Aí Jesus faz uma pergunta. E aí, gente, isso aqui não tem a ver, não estou falando de Salomé, estou falando de nós. Que destaques nós ainda queremos? O que ainda alimenta a nossa vaidade, né? Aí Jesus fala assim, ó, antes de tudo é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice.
Queremos? A gente até quer, mas na hora que o negócio é amargo pra caramba, aí vem a ingratidão de um, a traição de outro, o rebuliço que o outro causou na vida de outro. Aí aquilo desce amargo, você fala, mas que coisa horrorosa. Ser passado para trás. Alguém que quer realmente causar um dano para você, você toma conhecimento, oh, meu Deus, né? Aquilo desce amargo. É o cálice, né? Porque são as oportunidades benditas que o amor divino nos dá para reparar, né? Para a gente exercitar o músculo moral diante das situações difíceis. Acho que não vai dar tempo de eu falar de todo mundo aqui. Mas Jesus fala assim, ó, o reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo. O trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, esse livro aqui é cheio de colocações que nós mesmos faríamos e Jesus vindo consolar com a palavra dele. Fiquei até arrepiada. Tem outro capítulo aqui, que se chama A Luta contra o Mal. Que é o seguinte, Tadeu achava incrível que Jesus curava os obsediados. E aí ele questionava mentalmente, por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Olha a proposta de Tadeu, fantástica, né? Acabava com o mal. Eu tenho o poder de Jesus, Jesus transfere o poder para mim, eu vou lá, acabo com todo mundo que luta contra o evangelho. E aí Jesus fala assim, Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Pergunte para você, gente, para você mesmo. Qual é o principal objetivo das atividades da minha vida? Tadeu respondeu lindamente. Estou procurando realizar o reino de Deus no coração. É ou não é o que todo mundo está fazendo aqui? É ou não é o que a gente quer? É claro. Aí Jesus vem com uma... Se procura semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Antes de ser para você. Era só para ser para você, né? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Então, Jesus, ele meio que desnuda a alma da gente, né? E já caminhando para o encerramento, bom ânimo. É a seguinte. Nossa. Bartolomeu era um dos mais dedicados discípulos do Cristo, segundo Humberto de Campos escreve. Entretanto, era triste. E ele fala para Jesus, quando o Senhor falou que o seu reino não era desse mundo, eu experimentei uma coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Mas aqui parece que o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. A gente não faz, não pensa isso, determinadas coisas que a gente vê. Fala, meu Deus, né? Afinal de contas, a gente é sensível também. E ele fala assim, por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Aí Jesus fala assim, a nossa doutrina, entretanto, é a do evangelho ou da boa nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Já foi lá na tristeza de Bartolomeu. Não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. O evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. O evangelho exige de nós fortaleza permanente? Pergunta Bartolomeu. Olha a resposta de Jesus. A verdade não exige, transforma. Quanto somos exigentes, gente? É lógico que a gente não é sempre, eu tenho certeza que todo mundo aqui não é sempre exigente, mas em que momento somos? Isso fala de nós, né? O evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. E aí, Bartolomeu começa a questionar coisas que a gente questionaria do mundo, né?
E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Pergunta Bartolomeu. Jesus responde: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro? Não será na adversidade dos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então ele vai, mas aí ele fala assim: e quando a gente perde um ente amado, Jesus? Olha a dor. São dores que a gente vive, gente. Quando a gente perde um emprego, quando alguém que a gente ama desencarna, são dores que a gente vive. Aí Jesus responde assim: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Eu perdi meu ente querido, né? Jesus fala: não está perdido, não. Né? Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Obviamente, gente, é da paz que nos é possível. Né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Qual é o grau, o tanto de entendimento que um espírito, eu falei isso lá no Clarim, que um espírito mediano, vinculado a um planeta de expiação e provas, consegue ter? Qual é a extensão de um entendimento de um espírito dessa qualidade? É avantajadíssimo? Claro que não, gente. O nosso entendimento, ele é limitado. Mas isso não quer dizer que nos impossibilita a tarefa, de jeito nenhum. É limitado, mas a gente tem entendimento. E é do tamanho do nosso entendimento que a gente ama o próximo como a nós mesmos. Muito obrigada. Aí já vou acabar mais cedo para a gente ir. Como sempre, né, Sônia? Ela traz tanta reflexão para a gente. Gente, a gente tem um tempinho. Vocês gostariam de fazer algumas perguntas para a Sônia? Ô, Então, Sônia. Oi, oi. Miriam. Não, pode falar. Quando você falou do livre-arbítrio, né? E eu fiquei processando a informação. Aí você trouxe Leon Denis. Na primeira libertação, que foi a física, que você citou, pela limitação dos apetites. E eu fiquei, gente, peraí, eu não estou entendendo essa frase, estou entendendo essa frase, eu preciso entender. À medida que foi desenvolvendo, e eu com a frase na cabeça, porque os outros, a libertação intelectual pela conquista da verdade, ok, a moral pela virtude, ok. Fiquei ali tentando trazer para minha existência. Aí sim, no decorrer da fala, claro, eu consegui compreender. Mas olha como é importante a gente estar aqui junto. Porque eu fiquei processando isso, que eu falei no primeiro momento, como assim? Livre-arbítrio eu faço o que eu quero, entre aspas, mas vou sofrer minhas consequências. Né? Se eu pensasse numa forma simplista, Sim, né? É simplista. Aí Leon Denis traz, olha só, olha sobre esse aspecto, né? Então, muito obrigada. Muito bom. é que eu fico pensando, né? Qual que era o apetite de Bartolomeu que o Sim, deixava triste, né? Não são os nossos, gente. Puxa vida, mas o cara tem que fazer aquela atrocidade com aquela pessoa, judiar da outra daquele jeito, né? Mas aí vem a questão da justiça. A gente precisa refletir, porque também a gente não pode perder a sensibilidade. Muitas coisas que nos ferem é porque, graças a Deus, nós somos sensíveis e já sabemos discernir entre o bem e o mal. Porque senão, para nós, ó, a gente ainda estaria assistindo lá, né, no Coliseu, os leões matarem os cristãos, aplaudindo, a gente já não faz mais isso. Né? Mas qual era o apetite? O que tornava Bartolomeu triste, senão os apetites do mundo? Ah, os negócios não vão bem. Ai, sabe? Ai, Jesus vai lá e puf, puf, né? O apetite de Salomé. Não, deixa meus filhos brilharem ao teu lado. Ah, eles podem beber do cálice? Né? Brilha, dá para brilhar do meu lado. Dá.
mas ele pode beber, né? São os apetites. Quais são os nossos? Aí uma vez me questionaram, né? Eu falei assim, o que te atrai? O que te atrai? Quando você vai assistir televisão, o que te atrai? Quando você vai conversar, o que te atrai? Quando você chega, que tipo de conversa começa a surgir? Que o pessoal gosta de trocar com você. Isso diz muito sobre os seus apetites. Quando você vai para buscar coisas nas redes sociais, o que te atrai? Eu conheço, tem um conhecido, ele não é meu amigo. Ele nem mora aqui em Jabuticabal, ele mora em outra cidade do estado de São Paulo. Mas o que ele provoca, o adversário político, vocês não fazem ideia, ele é espírita. Mas ele o tempo inteiro ele provoca. E eu vejo nas redes sociais dele, eu falo, meu Deus, aí eu faço um Pai Nosso. Eu falo, gente, não é possível que essa criatura fica provocando desse jeito. Qual é o apetite dele? Mas eu tenho os meus também. Espero que alguém reze por mim quando vê os meus florescer. Mas é interessante que ao longo dessas vidas, pelo menos, você vê como a gente vai mudando a questão também dos apetites, né? Então, aquilo que me satisfazia um tempo atrás, hoje já não mais. As minhas escolhas mudaram, né? Então, a gente... Não é uma coisa forçada, é uma coisa que você vai fazendo naturalmente a partir de certos conhecimentos, né? Não é uma coisa, vou mudar isso. Quando você percebe, você já está fazendo diferente, né? E a questão do livre-arbítrio também eu acho interessante quando você fala que tamanho tem. Nosso tamanho é desse tamanhozinho, né? Porque a gente acha que o nosso livre-arbítrio é enorme. Não é. Ele é, é muito pequeno porque a gente está um planeta de provas e expiações, a gente tem conhecimento muito pequeno ainda, então ele é muito pequeno e vai aumentando também de acordo, né, com o conhecimento, com a nossa evolução, né? A É gente que vai caminhando, né, Sônia? eu não falei de Pedro, que era o outro, mas leiam, Pode falar. leiam. É que agora eu já tenho, às 8 horas, eu já tenho o Ah, estudo ela do tem os estudos, Espírito, gente, é né? isso. Mas convivia com Jesus. Sim. Quando Jesus, se resumindo a história, lavou os pés dos outros discípulos, ele falou, "Isso é absurdo, no meu pé você não lava, jamais, isso é humilhação para o Senhor, não, de jeito nenhum, tal, não sei o quê." Aí Jesus fala para ele, deixa eu só ver aqui a marcação, está bem lá no finalzinho, chama Negação de Pedro. Uhum. Isso me toca tanto, Pedro é o meu predileto, dos apóstolos, ele é, eu, eu me sinto acalentada com a história de Pedro, porque a palavra dele era muito dura, era muito danado, né? Então ele fala assim, aí Jesus fala para ele assim, ó, olha só, Pedro lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, os outros apóstolos, porque Jesus estava lavando os pés deles. Aí Jesus fala assim, Simão, não queira ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Aí fala para ele, Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos, que é o que a Miriam está falando, né? A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que você tenha me negado 3 vezes. Ele fala, Jesus, como é que você pode? E Jesus fala para ele que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Uhum. Nós somos muito frágeis moralmente. Aí lá, depois que ele nega Jesus, aí ele muda. E ó, tava ali do lado, hein, de Jesus ali, ó, vivendo, convivendo, aprendendo do ladinho, ouvindo. E aí é a descrição mais linda que eu acho desse livro. Eu uso isso aqui em muitas palestras. Ele diz assim, Humberto de Campos, ele que fora homem sempre ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, julgava pra caramba, né? Que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, inclusive Maria de Magdala, que ele detestava, achava que ela não tinha o direito de se aproximar de Jesus porque ela era impura, ali se encontrava, abatido como uma criança em face da sua própria falta. É quando acho que a gente amadurece mais
espiritualmente quando a gente se dá conta da nossa falibilidade. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas dos seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, olha que lindo, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão pela sua queda dolorosa. Eu acho que quando a gente chega nisso, é essa mudança. Mas foi um processo, né? Ele se Tudo é um indignou, processo. ele falou que jamais negaria. Aí olha, o pessoal fala, é você que andava com ele, né? Não, era não, Não. de jeito. Sônia, Preciso ir. Ela precisa sair, né? Mas fale, Georgia, fale. Eu estava vendo seu é uma sorriso, de vez em quando dúvida. falava umas besteiras que tu dava risada. Não, eu estava encantada mesmo com a facilidade que você tem para lidar com esses temas e trazer para a gente com tanta leveza que a gente parece que lê o livro, que está dentro do livro. Mas, assim, uma coisa que você falou no início, só me veio uma curiosidade. Quando você diz aí, para os judeus, o Messias ainda não veio. Jesus foi mais um profeta. Então, assim, é por ignorância mesmo a minha pergunta. Que tipo de Messias eles esperam, afinal de contas? O que, Aquele que tem o poder, o que que vai pôr age... todo mundo para correr. É tudo muito material. Porque, assim, na verdade, era o que se esperava de Jesus desde quando Jesus se colocou como o enviado de Deus. Como ele Sim, não foi o, né, Messias das maravilhas, ele acabou ficando é aquele de que lado. impõe o ambiente onde eles vão morar, que vai defendê-los, que vai matar todo mundo ao redor. Quer dizer, olha eu falando, gente, eu não tenho conhecimento aprofundado, olha eu não deveria ter falado isso. Vou, vou refazer. Mas, de qualquer forma, a expectativa deles, pelo menos naquela época, não era de um ser humilde. Estou me retratando, tá? Mas era, naquela época, de alguém muito poderoso que colocaria, que imporia o poder dos judeus a todos, toda aquela cultura, toda aquela humanidade da época, Estavam né? sendo Os pelos conquistadores, romanos, né? Então, exatamente, eles estavam eles queriam, subjugados que aos nem romanos. hoje, né? Eles continuam querendo que acabe o Oriente Médio. Então, porque eles esperavam isso, né? A vida inteira eles sofreram, né? Então, fica difícil. Exatamente. Então, assim, Denise, antes de você sair, como você disse que é fã de Pedro, eu também sou. Você já leu Humano, Demasiadamente Humano, que é a reportagem dos não, contos da Amélia Rodrigues, pela nossa, Amélia Denise Rodrigues é Lino? sensacional. Não li. Vale a Aí já pena. quero. Quando eu Porque quero, peço de presente para o marido. Eu falo, eu tô querendo um presente. É só para ter o ela, prazer de ele me dar o é, livro. ela faz uma leitura dos contos da Amélia, né, na psicografia do Divaldo. A Então, Denise Maravilhoso. Lino tem um programa muito interessante, né? Ah, ela é uma fofa. e esse livro a gente se vê ali no. Eu acho que a gente se identifica muito com com a personalidade de Pedro, né? Aquela intransigência, né? Daquelas questões Julgador. todas. Mas você vê, lá em Paulo e Estevão, se ele não está ali, Mateus e Estevão, Paulo ia se pegar, quer dizer, né? Mateus e Paulo. Ia se pegar de tapa se Pedro não estava lá. Tá vendo como o bichinho melhorou? O bichinho foi evoluindo O aí, ó. Tiago, né? Por causa da circuncisão também, Isso, né? Ele entrava, Também, é entrava verdade. em Falei guerra. Mateus, não, não é com É, Mateus, é com Tiago. É Tiago. com por causa Tiago, não é mais por Mateus, causa da desculpa. circuncisão foi. É, o bichinho ia Gente, brigar. olha, a gente ficaria aqui, né? Aí, ó, Mas a Sônia tem compromisso. eu tenho, falta 5 minutos. Então, aproveitando, Márcia, já que você está aí, vamos fazer a oração para a gente poder, né, terminar e a Sônia poder sair. Então, é só gratidão. Gratidão por Sônia ter trazido a nós reflexões que tocaram o nosso coração e que tocam sempre que ela está conosco, a disponibilidade de estar conosco. Agradecimento ao Pai, agradecimento a Jesus, esse Mestre Divino que veio nos exemplificar o amor ao próximo na sua mais ampla acepção. Hoje a palavra é de agradecimento.
Que Jesus derrame sobre nós bênçãos de luz, de paz, e que possamos ser disseminadores dessa luz e dessa paz. Por graças a Deus. Gente, olha só, está sendo gravado. Então,